fazer missões. E se você nesta noite veio aqui pensando que missões, que missão, e eu gostaria antes de falar nestes dois termos, missão e missões, porque às vezes a gente acha que é a mesma coisa e não é. Missão é uma coisa, missões é outra. Missão tem a ver com a obra de Deus, com o envio de Deus do seu Filho na terra. Missão de Deus. A missão inicia-se com Deus. A missão inicia-se no próprio coração de Deus. Agora, missões tem a ver com aquilo que a igreja faz enquanto está na terra, com os seus projetos, com os seus desafios, com os seus empreendimentos evangelísticos e todos os seus programas que aí são abarcados. Agora, eu quero dizer para você, se as nossas missões, se a nossa atuação missionária estiver baseada apenas no chamado, meu irmão, você não vai muito longe, porque não faz sentido. A missão não começa pelo chamado, é um erro. Missão começa pelo chamado, não. Missão começa com Cristo, com o senhorio de Jesus. Todo o poder, olha só o que Jesus diz: todo o poder me foi dado. Aí, mediante a isto, mediante a este poder que Ele tem, Jesus é o Kyrios, o Senhor, não só da igreja, mas de todo o mundo. E aí, mediante todo este poder que Ele recebeu, Ele coloca a igreja, coloca os discípulos para ir e fazer discípulos de todas as nações. Antes, porém, Ele afirma: o poder está comigo. É baseado neste poder, é baseado nessa autoridade que você vai fazer missões. É baseado na minha palavra, na minha pessoa, na minha obra de redenção, que você irá fazer discípulos de todas as nações. E aí então entra o chamado. E o chamado não é exclusivo de alguns. O chamado é da igreja. Agora existe um porém. Existem aqueles que possuem um chamado específico. A igreja, no entanto, ela é uma igreja missionária. Irmãos, a minha igreja não é missionária, então não é igreja. Então não é igreja. Se a igreja não é missionária, ela não é igreja. É um clube social, é um ajuntamento de pessoas, mas a igreja, por natureza, ela é missionária. Através deste culto aqui, a igreja está sendo missionária. Através dessa reunião, dentro de 4 paredes, a igreja está sendo missionária. Através da ação da igreja de ir às ruas, a igreja está sendo missionária. E a igreja é eu, é você, é o organismo vivo. Não é essas paredes aqui. Isso aqui é um edifício onde a igreja se reúne. Agora, irmãos, é interessante notar que Jesus chama para si toda a atenção. Se você for para o campo missionário, se você for pregar o Evangelho sem olhar para Jesus, de nada servirá. Porque é Ele que você tem que pregar. É a Ele que você tem que anunciar. É a Ele que você precisa proclamar. Olhar para o alto é um dos principais propósitos da igreja, como eu já disse. Olhar para o alto é uma característica dos adoradores que o Pai procura. Os verdadeiros adoradores têm essa característica, eles olham para Deus. Deus, qual é a sua vontade? Deus, qual é o seu querer? E na missão não tem muito mistério, não, irmãos. Porque o querer de Deus é que nós anunciemos
onde quer que estejamos, o senhorio de Jesus, a nova vida em Cristo. Então, nós, é claro que isso tem a ver com palavra, né? E aí também vem a prática. Mas eu vejo que Jesus, Ele está chamando os discípulos para uma responsabilidade, para um compromisso. Olha aqui, a autoridade e o poder está comigo. Eu recebi. Vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Um outro olhar que a igreja precisa entender, que é principal na sua vocação como igreja, é o olhar para dentro de si. A igreja que não olha para dentro de si é uma igreja que está fadada ao fracasso. É uma igreja que não investe nos membros do corpo de Cristo. É uma igreja que não busca o aperfeiçoamento, a maturidade do corpo de Cristo. E eu louvo a Deus pela iniciativa deste congresso missionário, porque isso demonstra, e olha, irmãos, amanhã eu gostaria de ver esse plenário cheio aqui, tanto de manhã como à tarde e de noite. Mas hoje à tarde nós estávamos aqui num número menos reduzido, mas eu louvo a Deus e parabenizo aqueles que vieram, porque a igreja tem investido, através da sua liderança, dentro de si, no seu organismo, na sua própria vocação. Uma coisa é nós sermos vocacionados, agora outra coisa é nós investirmos nessa vocação. Se nós somos vocacionados por Deus, mas não buscamos um amadurecimento, um conhecimento de Deus, a sua palavra, de nada adianta. É por falta de conhecimento que a igreja é destruída, que a igreja muitas vezes perde espaço para outros segmentos da sociedade. Eu fico triste quando um segmento da sociedade ultrapassa o segmento evangélico na sua praxis, na sua prática de vida. Nós, como igreja, precisamos ser despertados para viver uma vida cristã autêntica, genuína. Mas para isso você precisa investir em você mesmo. Mas eu não tenho condições financeiras. Mas Deus nos dá capacidades, Deus nos dá meios. Esse seminário aqui é um exemplo, né? Esse material não custa nada em relação à pesquisa que foi feita. É o tempo que o pastor dedicou. E o que nós temos respondido a isso? Qual é a resposta que nós temos dado à nossa liderança em fazer um esforço, um empenho para investir na nossa própria vida? Qual é a resposta que você tem dado? É uma provocação pessoal que eu estou te fazendo, porque nós, igreja, precisamos crescer na maturidade, precisamos crescer no conhecimento da fé. Um outro olhar que a igreja precisa ter, que a igreja precisa entender como sendo primordial, principal, é um olhar para fora. Mas não adiantará de nada olhar